Bem, amigos, acharam que eu não ia aparecer aqui hoje, mas cá estou eu para comentar sobre essa vitória do Verdão, vitória importantíssima na Libertadores. Cara, não é aquele joguinho que a gente fica animado, né? Fica feliz, mas o importante na Libertadores é fazer ponto. E a gente percebe também que o Palmeiras tem muito material humano, mano. Não é aquele time brilhante que nem a gente tinha uns 2, 3 anos atrás aí, mas a gente vê que com um pouquinho de paciência nossa, esse time vai caminhar bem. Beleza, rapaziada? É nóis. Boa noite. E mais uma vitória que veio. Na Libertadores é assim. Nem sempre vai fazer a grande partida que a gente espera, mas importante é vencer, importante é conquistar 3 pontos. O Palmeiras é líder do grupo, vem em busca de fazer mais uma vez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Isso dá aquela tranquilidade que a gente sabe, que a gente espera e que o Palmeiras vem fazendo bem seu papel. Venceu fora de casa o Sport Cristal, que aliás está em último lugar do grupo, ganhou do Cerro Porteño e vamos embora, né? Palmeiras vencendo. E hoje uma partida até legal. Para a Libertadores, eu particularmente, antes da partida, esperava mais. Esperava um placar maior. O Palmeiras começou até o gol com dificuldade, né? Palmeiras, o Abel procurando encontrar soluções ainda para essa equipe que vem se conhecendo no dia a dia. Eu estava até olhando a escalação, se a gente observar, e o Abel tem dito isso, a gente tem que analisar, né, o que o Abel está falando, como está se comportando essa equipe e as mudanças porque a equipe vem passando nesse momento, né? Como a equipe vem se adaptando a todas as mudanças que estão sendo feitas dentro do time titular. O Abel hoje, daquele time que a gente conhece, que vinha jogando há muito tempo, aquele time vencedor que a gente conhece do 1 ao 11, mudou muito, né? Hoje foram 4 jogadores que entraram nesse time titular. Hoje esse time é o time titular do Palmeiras, né? Falta o lateral direito, porque foi o Bruno Fux ali improvisado, não é lateral, mas joga por ali, jogou no Atlético por ali, então não tem problema, conhece da posição e joga bem, não comprometeu. Fez uma boa partida o Fux. Para distribuir bola vai bem, é a característica que tem o Marcos Rocha, que o Abel gosta tanto. Então ele joga por ali, jogou com tranquilidade, não compromete, dá mais liberdade pro Estevão, que joga por ali, jogou um pedaço por ali, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas, por outro lado, não tem a característica de chegar no fundo. O Fux a gente sabe que não é esse jogador que vai chegar lá no fundo. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: dessa escalação aí, nós vamos falar aqui, ó, Fux, Gomes, Murilo, Piquerez, Martínez, Rios, Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres, esse time aí que o Abel escalou hoje, é o seguinte: se a gente olhar nos últimos rumo ao 100, é verdade, boa lembrança, Lucas. Vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal, que é importante para a gente tem essa meta de 100 mil inscritos. Estamos chegando, estamos caminhando, estamos chegando, graças a vocês que sempre participam aqui com a gente. Então é importante se inscrever no canal, deixar like e a gente vai embora falando com vocês dos jogos do Palmeiras, abrindo espaço para que vocês falem também. A gente vai junto nessa aí do canal do Veloso, tá bom? Então é importante você se inscrever e estar junto com a gente. Eu estava dizendo das mudanças. Olha só, do time que a gente conheceu e que o Palmeiras ganhou tudo aí, né? Sem contar mais uma lesão hoje do Veiga e preocupa. O Palmeiras teve 4 mudanças daquele time que a gente conhece. O Fux está entrando agora no time, o Martínez está entrando agora no time, o Facundo entrou agora no Paulista e chegou agora o Vitor Roque. Então são 4 mudanças que o Abel faz na equipe titular, né? Jogadores que perderam espaço, Aníbal, os laterais estão machucados, o Giai não convence, o Facundo chegou e tem jogado, embora hoje tenha jogado um pouco melhor, e o Vitor Roque que acabou de chegar. Então é muita mudança num time que já tinha uma forma de jogar, que tinha uma forma que se conhecia dentro de campo com o Zé, com o Rony, com o Dudu, com esses jogadores todos que foram embora e esses outros que chegaram agora. Então existe uma dificuldade, a gente sabe disso, e o Abel vem procurando encontrar uma forma desse time jogar. Se a gente olhar na temporada, o Palmeiras ainda não fez uma grande partida. Talvez hoje, depois do gol, tenha sido aquele momento que a gente viu alguns flashes ali, alguns lampejos daquele time que a gente está acostumado a ver, da forma como joga, como não deixa o adversário jogar, que tem a bola, que constrói jogadas. O Palmeiras, em alguns momentos, lembrou aquela equipe. Mas ainda a gente não vê aquele time, né? Que incomoda demais o adversário, que não joga, o Cerro no segundo tempo, embora não tenha, né? O Everton, mais uma vez, ficou lá
acompanhando e começando o jogo, né, dando a saída lá do tiro de meta, nos cruzamentos, algumas coisas bem tranquilas. O Palmeiras voltou a ter consistência defensiva, isso é muito bom. O Palmeiras conseguiu jogar depois do gol. Depois do gol fez uma partida boa. Não dá para dizer que foi a melhor partida do ano, né? Não vou me atrever a chegar nesse ponto. Mas o Palmeiras fez uma partida legal. Depois do gol, merecia até, como eu esperava antes da partida, 2-3-0. Depois que o Palmeiras fez o primeiro e continuou crescendo, aí sim, realmente teve volume de jogo e oportunidades para construir um placar melhor, com as opções que o Abel teve no jogo de hoje, né? O Rios, o grande nome da partida, dentro do jogo, né? Fez gol, participou, desarmou, armou o time, teve oportunidade para fazer outros gols. A bola está chegando, ele está jogando, tem personalidade, mas não precisa disso aí, né, Rios? Não precisa disso aí. A gente lembra até que o torcedor está sempre apoiando, o torcedor está sempre do lado, e comprar uma briga com a torcida numa hora dessa, numa hora que realmente existe uma pressão, existe uma cobrança, existe uma falta de identificação do time com o torcedor ainda, não é momento de o Rios provocar o torcedor, né? Eu lembro do Breno Lopes, né, no jogo acho contra São Paulo, que fez algo parecido, teve lá na sede da torcida para pedir desculpa. O Rios já foi hoje, o Rios até antecipou, acabou o jogo, ele foi lá no torcedor, porque realmente ficou um clima ruim. O Palmeiras ganhando, o torcedor vaiando, e principalmente o Rios era o alvo do torcedor hoje, que não precisava, né? Fez o golzinho dele, o Rios está sendo cobrado? Tá, que é normal, né? Falhou em jogos importantes, principalmente contra o principal rival, e aí vem cobrança, Então é concentração, é aumentar o nível, subir o sarrafo, continuar com boas atuações, fazendo gol, jogando bem, que aí vai, claro que vai ter o torcedor do lado, mas andou errando em alguns jogos importantes e não dá para fazer um gol e ir lá no torcedor para pedir para o torcedor ficar quieto, né? Então, eu acho que o Rios fez bem depois de reconhecer que passou do limite, foi lá falar com o torcedor, rumo a 100 mil, hein? Foi lá falar com o torcedor e parece que terminou tudo bem. Foi um clima pesado durante a partida, mas o Rios a gente sabe que é um jogador importante no esquema do Abel, importante para o time hoje, está jogando bem, fez uma grande partida, foi eleito o melhor em campo e realmente jogou muito bem. Então é só esse momento aí de um destempero por parte dele, naquele momento do gol, de um desabafo talvez, de mostrar que também não está satisfeito com as cobranças, mas não precisava. E aí resolveu, foi lá, pediu desculpa, legal, foi boa a atitude do Rios e parece que está tudo resolvido, né? Vamos ver o que o torcedor está falando sobre isso. O Cosmo Rodrigues, Richard Rios tem que ser cobrado até porque os torcedores merecem respeito. É isso, né? O Riozinho errando, o torcedor vai cobrar mesmo. O torcedor vai cobrar do jogador, quer um rendimento, e principalmente o Rios teve alguns erros no clássico, né? E aí fica marcado. Mas eu acho que acabou bem as coisas. O Palmeiras ganhou de 1-0, o gol dele, melhor em campo, saiu vaiado, foi lá, pediu desculpa, e eu acho que está resolvido. E vamos brindar aqui o Rios, que fez gol e jogou bem. Aliás, é água, viu? Brindando com água. Aliás, o Rios fez uma grande partida como outros jogadores, né? Como outros jogadores. Eu acho que a gente tem boas notícias nesse jogo. Embora não tenha sido aquela partida, né? Que o Palmeiras tenha feito, talvez até por 1-0 só contra o Cerro, se esperava mais, mas a gente tem boas notícias, né? A má notícia é o Rios está superado, né? A má notícia, coloca na tela aí o Veiga. O Veiga, Lucas, que acabou se machucando hoje de novo o ombro, né? O Maurício foi o ombro, acho que foi o direito, né? Agora o Veiga com o ombro esquerdo e preocupa. A gente não sabe também se é a mesma gravidade o que aconteceu com o Veiga com o Maurício. O Maurício está batendo quase 3 meses já afastado, né? Estava no banco hoje foi o primeiro jogo que o Maurício ficou no banco de reserva. Vinha sendo um jogador importante, o Veiga é jogador importante. O bom, assim, que hoje com o elenco que o Palmeiras tem, até porque hoje o Maurício não entrou e os jogadores que entraram por ali deram conta, até uma novidade do Abel, a gente vai falar sobre isso, mas o Veiga sai num momento aí importante, a gente está começando Libertadores brasileiro, né? E tem um Mundial daqui, estamos em abril, maio, junho, 2 meses para o Mundial. E o Veiga, com essa lesão, o Maurício está perto de 3 meses. Eu acho que se for uma gravidade parecida com a do Maurício, preocupa até para o Mundial, né?
Então a gente tem que acompanhar o que aconteceu com o Veiga, qual que vai ser o procedimento. O do Maurício foi cirúrgico, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Veiga. Tomara que não. Tomara que aí o tratamento convencional, mais conservador, possa recuperar o Veiga e devolver ele para o Abel, né? Porque sem dúvida que é um jogador muito importante. O Palmeiras precisa. A boa notícia também é o Maurício estar de volta, né? O Maurício voltando, se o Veiga realmente, a notícia não for boa amanhã, depois, e tiver que passar por cirurgia um período mais longo, o Maurício está de volta. E a outra boa notícia é o Felipe Anderson. Felipe Anderson, que jogou na dele. O que o Abel fez? O Abel foi muito inteligente. O Abel é lógico que é inteligente, né? É lógico que ele não está ali de graça, não ganhou tudo que ganhou de graça, mas ele está começando a entender e fazer esse time da liga. Como eu disse, das alterações, das mudanças de elenco, de jogadores, essa dificuldade toda, quando o Veiga se machuca hoje, com 10 minutos de jogo, né? O Abel faz um planejamento do jogo, claro, né? E com 10 minutos ele perde o armador, o principal jogador do meio-campo do Palmeiras. E aí a posição do Abel é interessante, porque ele coloca o Felipe Anderson, mas ele não coloca o Felipe Anderson jogando na do Veiga, como ele vinha fazendo algum tempo atrás. Porque ele até experimentou o Felipe, uma sequência aí de uns 3 jogos, como esse meia mais centralizado, ali onde o Veiga joga mesmo, ali naquela posição. E ele começou a reagir, até tem uns pernilongos por aqui. Ele começou a reagir, o Felipe, mostrando que parecia que ia acender de novo aquele jogador que o torcedor está esperando desde o ano passado, que ainda não chegou, mas está tendo lampejos já, que nem isso teve no ano passado. Então ele vinha jogando mais centralizado. E hoje, com a lesão do Veiga, ele vai para fora. Ele vai jogar na do Estevão. Ele não vai jogar na do Veiga. Ele vai jogar na do Estevão, aberto pelo lado direito, e bota o Estevão para fazer a do Veiga. Que, aliás, é uma sacada muito inteligente e interessante do Abel. Porque o Estevão jogava assim na base, né? A gente muitas vezes está acostumado a ver o Estevão aberto pela direita, jogando por ali. Parece que o Estevão sempre jogou por ali e não é assim.